Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, almas perfumadas. Estamos aí para mais um vídeo no nosso canal. Sou Eliane Linhares, sou espírita e estou aqui tentando ajudar na divulgação da doutrina espírita. E como vocês já viram e assistiram nos outros vídeos, nós estamos trabalhando a leitura e reflexão do livro do Emmanuel. O título é Calma. Tá aqui o livro, ó, para quem quiser comprar, adquirir para acompanhar as nossas leituras e reflexões. E hoje o tema é muito interessante. O título é Segurança Íntima. Quem de nós não quer, não almeja ter essa segurança interior em todas as decisões e atitudes que devamos tomar? Quem? Convido você para continuar aí. Mas antes, meus amigos, se inscrevam no nosso canal, o link está aqui. Curtam e assistam os outros vídeos. Compartilhe nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, a fim de que a doutrina espírita possa ser divulgada, porque diz Emmanuel que a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Bora lá? Vamos à leitura e à reflexão? Vem comigo! Então, meus irmãos, Emmanuel começa o capítulo com a seguinte observação: ante os impactos emocionais do cotidiano, estimarias construir a segurança íntima a fim de que a serenidade se te faça constante cidadela defensiva e podes indiscutivelmente construir semelhante refúgio. O que ele está nos dizendo, né? Que diariamente nós somos atingidos pelos impactos emocionais, né? Frustrações, dissabores, problemas, que eu gosto de falar desafios, né? Tristezas, discórdias. Então são situações que nós vivemos no nosso dia a dia que nos impactam emocionalmente, né? Mas, embora a gente passe por tudo isso, e todos nós passamos, não é privilégio de alguns, todos nós passamos, embora a gente passe por esses desafios, nós podemos, mesmo assim, diz Emmanuel, termos serenidade em nosso coração. Né? Sim, é possível. E essa serenidade que nós construímos, meus irmãos, ela é, como diz aqui, ó, ela é como um escudo para nossa alma, né? Ela é uma cidadela defensiva, como diz, né? Um escudo, uma situação que vai nos defender de sabores, de aflições, não é de aflições, porque todos nós vamos ter aflições, né? Mas vai nos dar mais tranquilidade e segurança para vivermos, né, com mais serenidade. Continua então Emmanuel. Inicia a edificação da própria paz, ele está explicando, né? Ou seja, começa a construir a paz, a tua própria paz, observando que todos nós, né, necessitamos pensar por nós mesmos, embora sabendo que somos influenciáveis pelas ideias alheias. E como tem pessoas, né, que em vez de pensar por si próprio e tomar decisões e atitudes pela sua própria decisão, acaba ouvindo a palavra do outro, a opinião do outro, e a visão de mundo que o outro tem é diferente da visão do mundo que nós temos. O outro pode até compreender a nossa necessidade, mas ninguém além de nós sabe das nossas necessidades, das nossas o que nós almejamos.
Então, o primeiro requisito que Emmanuel nos recomenda é que aprendamos a pensar por nós mesmos. Aceitando-nos na condição de parcelas da imensa família humana, ou seja, nós tendo consciência e aceitando que nós somos uma micro parcela da família humana, ou seja, eu faço parte dessa família humana chamada planeta Terra. Então, eu tenho as minhas particularidades, eu tenho os meus defeitos, os meus desejos, os meus sonhos. E quando eu aceito isso, né, verificamos, diz eles, que as nossas dificuldades não são maiores que as dos outros. Isso mesmo, não são maiores que as dos outros, né? O que nós observamos é que algumas pessoas têm muitas dificuldades. Realmente, têm muitas dificuldades. Observamos que outras pessoas têm menos dificuldades. Mas a tendência é eu achar que a minha dificuldade é a maior de todas, que os meus problemas são os maiores de todos, que as situações que me afligem são as mais importantes e são as maiores de todos. E na realidade não é assim que funciona, porque nós observamos no meio que vivemos, e você aí, tu também vai observar que sim, existem pessoas com muito mais dificuldades que nós. Então aí a reflexão, né? Bom, eu tenho dificuldade e o outro também tem essa dificuldade. Então, assim, no momento que a gente consegue perceber as dificuldades alheias e vamos analisar em nós se nós também temos essas dificuldades, nós começamos a modificar a forma de sermos e de encararmos a vida, as pessoas, e nós vamos conseguindo adquirir essa serenidade que Emmanuel traz no título, né? Continua então Emmanuel. Integrando a comunidade terrestre, suscetível de adotar numerosos enganos em razão do aprendizado em que nos encontramos, somos impelidos a entender que não estamos isentos de cometer determinados erros e que isso é compreensível à maneira do sinal vermelho no trânsito comum, convidando-nos a parar de modo a seguirmos adiante em espaço imune de riscos. Ou seja, quando nós nos damos conta que fazemos parte de uma determinada comunidade, de um determinado grupo familiar, enfim, que nós fazemos parte dessa humanidade que habita o planeta Terra, né? E que nós estamos neste exato momento no lugar certo, na família correta, no trabalho correto, né? No grupo de amigos corretos, e nos damos conta que estamos em processo de aprendizagem, assim como aqueles que nos cercam, porque é o que ele está nos dizendo aqui, né? E que assim como o outro erra, o outro se engana, o outro comete faltas, eu também estou suscetível a cometer esses enganos, essas faltas, né, de julgar equivocadamente, enfim, eu sou tão suscetível quanto o outro de cometer esses erros, essas faltas, né? Então, assim, quando a gente se dá conta disso, fica mais fácil nós compreendermos que tanto eu, como você, como todos os outros habitantes do planeta Terra, estão num processo de aprendizagem e que é comum, é normal errarmos, né? E aí ele faz uma analogia com a questão do sinal vermelho. Tu tá no trânsito, numa via, dá o sinal vermelho seria o engano para para refletir, para pensar o que o outro fez de errado. Quando a gente identifica o erro do outro sem julgamento,
fica mais fácil para nós não errarmos, não cometermos os mesmos erros. Dando continuidade, então, alertados pelo impositivo de atender ao caminho que nos seja próprio, aprendemos que a estrada dos entes mais queridos pode ser muito diferente da nossa. E é verdade, né, meus irmãos? A gente vê pais, vou dar um exemplo, né, que querem que os filhos sigam o seu caminho. Então, assim, um exemplo, né? Então, o pai constrói uma empresa, um comércio, e aí o que que faz? Fica na expectativa que o filho vá continuar com a empresa. Ou o pai é médico, é psicólogo, administrador, contador, enfim, né? O pai ou a mãe, eles ficam nessa expectativa que os filhos continuem o seu caminho, né? Como se aquele filho não tivesse sentimentos, desejos, sonhos, e muitas vezes os pais não querem nem ouvir o desejo do seu filho, da sua filha. Mas todo mundo tem livre-arbítrio, não tem como ser diferente, né? Então a gente tem que respeitar, porque nós compreendendo isso, nós vamos nos sentir mais seguros, né? Entendendo que o meu filho, a minha filha, o meu amigo, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, que cada um é um espírito em evolução e que cada um tem a sua caminhada, a sua jornada evolutiva a seguir, né? Então, assim, essa coisa de a gente evitar que errem, nós não temos como. Porque o que vai, de novo vai acontecer? As brigas, os embates, né? E a insegurança íntima vai brotar dentro de nós. Além de nós nos proporcionar, o que é mais grave, que o outro também sinta-se inseguro, indeciso, quando influenciamos negativamente. Ok? Vamos adiante. Partilhando a realidade de todos, ser-nos-á fácil reconhecer que os contratempos que nos ocorram, talvez igualmente aconteçam na marcha dos seres que amamos, competindo-nos auxiliá-los tanto quanto desejamos ser auxiliados na solução de nossos problemas. Então, é óbvio que nós estamos num contexto social, familiar, onde as pessoas passam por dificuldades, as mais difíceis. Então, dentro das nossas condições, dos nossos desejos, vamos sim auxiliar os outros, né? Recomenda Emmanuel. A convicção de que todos nos achamos em caminho, buscando realizações mais ou menos idênticas entre si, sob riscos também, né, análogos, semelhantes, nos podará qualquer impressão de privilégio à frente dos companheiros da humanidade com os quais precisamos estar em paz, na garantia da própria segurança. Ou seja, assim como eu, assim como todos vocês, nós estamos juntos nesse processo evolutivo, na mesma caminhada, inclusive dentro do próprio barco, do mesmo barco que se chama planeta Terra. E assim como nós estamos nesse processo evolutivo, as nossas realizações, as minhas e as tuas, são parecidas, né? E uma delas é a aquisição de virtudes, é a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, né? E os riscos, gente, também são semelhantes, né? E isso faz com que a gente compreenda que não existe privilégio, não existe essa coisa de Deus amar mais um do que o outro, de Deus dar privilégios para um e não dá para outro, né? A doutrina espírita nos ensina que isso não existe.
que assim como hoje eu nasci numa condição privilegiada economicamente, numa próxima vida eu posso não nascer nessa condição. Ou talvez numa vida anterior eu tenha sido muito pobre. Assim como eu nasci com um problema genético, um problema de saúde, que me impede a execução de algumas atividades, né? Numa outra encarnação eu posso não ter tido esse problema, ou numa encarnação futura eu não venha a ter. Então, assim, nós temos muitas vidas, muitas oportunidades em função da reencarnação. Então, não tem privilégio para ninguém, né? Embora socialmente pareça que tenha, mas na justiça divina não tem, não. Reflete nisso, diz Emmanuel, já chegando quase ao final, e concluirás que esse ou aquele viajor no mundo tem necessidade de proteger a viatura que lhe diga respeito, de maneira a não suscitar desastres que ameacem os outros e a si mesmo, né? A viatura, o nosso carro, a nossa casa, a nossa vida, né? Cada um tem a sua viatura, como ele faz aqui a analogia, né? E nós precisamos sim proteger e cuidar para que a gente não cause dano a nós nem ao próximo, né? Porque quanto mais danos nós provocarmos na vida do outro, seja por uma palavra mal colocada, seja por uma ofensa, seja por uma atitude desequilibrada, nós vamos ter que ressarcir, nós vamos ter que dar conta desse erro aí que nós cometemos, né? Então vamos procurar errar o menos possível, fazermos urgentemente a nossa reforma íntima. E aí, depois de nós conseguirmos cumprir isso aqui, ele conclui: a serenidade, diz ele, habitará conosco na terra, não só comigo, com todos nós, né? Quando aí compreendermos que toda criatura irmã tem o seu próprio corpo, com os sonhos, compromissos, realizações e iniciativas a que se associe, o que nos afastará dos julgamentos precipitados e das condenações indébitas, para que estejamos em plena vivência da regra áurea, cuja prática é o coração da felicidade, a fim de que estejamos na felicidade do coração. Que coisa linda, né, gente? É mais do que urgente que consigamos compreender que nós não somos únicos no planeta Terra e muito menos somos únicos nesse universo maravilhoso, né, que Deus criou. E que assim como nós temos as nossas limitações, as nossas dificuldades, a nossa forma individual de compreender o mundo, o outro também tem, né? Que consigamos não mais impor a nossa vontade, o nosso desejo, né? Mas sim respeitar a liberdade de pensar do outro, a liberdade de agir, de ir e vir, e compreender acima de tudo, né, que assim como eu sou extremamente imperfeita e cheia de erros, e o outro também é, né? E que assim como o outro erra, eu também vou errar. E assim como eu preciso do perdão, da compreensão do outro, o outro também precisa isso de nós, da nossa compreensão, da nossa compaixão, do nosso amor, né, incondicional. E assim, né, conclui Emmanuel, quando colocamos em prática, diz ele, né, essa regra áurea vem nos trazer o quê? A felicidade no coração, que é o que a gente quer, né, meus irmãos? É uma construção, não tenhamos dúvidas disso. A felicidade, a construção dessa segurança íntima é única e é de responsabilidade nossa,
Eu não tenho como colocar a responsabilidade e a culpa de eu não ser feliz, de eu não ter uma segurança, uma paz, uma tranquilidade no outro. Não, porque é uma responsabilidade minha essa construção. Tá bom, meus irmãos? Deixo aqui então o meu carinho, o meu abraço, um beijo enorme no coração de cada um de vocês. E que a luz e a paz do Mestre Jesus te envolva neste momento. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.